Quando eu tirei o filtro ontem de óleo, eu fui dar uma averiguada, tinha limária de ferro no fio de óleo. Com certeza que eu pra dentro da bomba de óleo, ela foi moendo, né? E moeu com a bomba de óleo daí. Já 28/3/2022 guinchando, porque vai ter que retirar a bomba para averiguar a bomba de óleo. Ó, porque ontem eu trouxe o caminhão aqui com guincho do pedágio, né? Aí tá aqui no Poço Desce, um lugar cercado. Eu desengatei o caminhão. E agora eu vou guinchar o caminhão lá pra oficina, porque o serviço lá agora é grande, né? Tem que tirar ali a caixa, tirar do lugar para poder acessar a bomba de óleo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá cada um de vocês? Eu por aqui começando mais um vídeo das minhas historinhas de probleminhas do caminhão que deu aí, que causou algum prejuízo. E aquela história, né? A gente às vezes aprende com o erro dos outros e serve de exemplo para poder diminuir o nosso prejuízo na hora da dificuldade, né? O que aconteceu? Esse caminhão há uns meses atrás eu precisei trocar um comando de válvula dele, por conta que ele travou um roletinho e comeu o comando de válvula. Daí eu passei na oficina próxima de casa lá, eu tava carregando, a carreta ficou desengatada e eu precisei trocar esse comando de válvula. Daí, como ia demorar 2 dias para carregar, eu aproveitei para fazer essa manutenção, que eu tava indo pro Maranhão, então uma viagem longa, né? Tinha que trocar. E comecei o serviço. A princípio o cara já começou fazendo o serviço errado, só que depois eu fui analisar isso só depois. O que ele fez de errado? Ele fez de errado o seguinte: na hora de trocar o comando de válvula, que é muito fácil de trocar o comando de válvula do Iveco, já começa um grande erro por aí, que comando de válvula, a melhor coisa que tem que fazer é mandar para retífica, tirar o cabeçote e mandar para retífica e trocar na retífica. Porque às vezes as buchas não tão boas. Mas até então minhas buchas estavam boas. Mas qual que foi o erro que ele começou? O Iveco tem uma tampa traseira ali atrás das engrenagens. Então ele tirou a tampa de válvula e tem a parte onde fica a árvore que falam árvore dos balancinhos ali, né? Não sei se esse é o nome correto para dizer, mas que eu ouvi falar isso. E nesses balancinhos tem as ponteirinhas assim de aço, que é onde que encaixa ali, que bate na mola da válvula ali, assim, na cabeça da válvula. Bom, eu não vou saber usar os termos corretos assim das peças, mas mais ou menos é isso. No que ele tirou a tampa de válvula, ele já devia ter tirado aquela parte do comando de válvula, das válvulas ali em cima, antes de tirar a tampa traseira, certo? E ele sem nenhum cuidado e tal. Ainda depois de um tempo, depois que eu já estava trabalhando, eu falei: viu, Elisandro, faz o seguinte, coloca um pano aí atrás nas engrenagens para não derrubar nada aí. Só que mal sabia eu que ele já tinha derrubado. Aí começou meu drama, porque eu tinha comprado o comando de válvula, um comando de válvulas usado, mas em perfeito estado, e trouxe para ele o comando de válvula do Euro 3. Chegando lá, ele colocou o comando de válvula, foi virar o motor, tal, o motor travando. Quando funcionou o caminhão, uma estralação deu uma estralação assim no motor. Funcionou muito estraladão assim, sabe? Vamos tirar isso de volta. Tirou, tal. O comando de válvula tá errado. Eu percebi que a hora que eu tava virando o motor, ele já tava meio que travando. Aí lá vai eu devolver o comando de válvula. No caso eu tinha pago R$3.500 na época no comando de válvula usado, mas tava em perfeito estado. Tinha mandado pra retífica, polir e tal, tava bom. Fui lá e comprei um comando de válvula novo. Só que daí ele falou que o meu comando de válvula era do Euro 5 e o meu caminhão é o Euro 3. Realmente ali os câmbios ali era bem mais grosso mesmo, mas não tinha nada a ver. Fui lá e comprei. Trouxe o comando de válvula, ele instalou
E na hora dele ficou 2 dias me lidando com aquele caminhão, 2 dias lidando com o caminhão. E o motor travando, e eles falando que era porque o comando estava fora de sincronização, porque o comando errado que trouxe antes deixou tudo fora de sincronização e tal. Até que eu fui falar com o dono da oficina lá para ele colocar meu motor no ponto lá, porque esses motores tem que colocar no relógio. Não adianta, você travou ali e tirou a trava, já se perdeu tudo. Aí o dono da mecânica veio querer encrespar comigo, falou que eu não tinha, só o meu caminhão que dava problema, porque os outros caminhões saíram da oficina e eu queria dar uma de mecânica e tal. Eu engoli que lá meio que eu falei umas verdades pra ele, mas comprando uma trufa aí, tem muita gente aí que tem as duas velhas tá roubando aí, você não ia ter Ô, eu vou ver se eu tenho uma graninha aqui, alguma coisa aqui. Eu não sei se eu vou ter, mas se eu tiver, eu tinha. Eita vida, caiu o celular aqui. Era um rapaz pedindo pra comprar um chocolate dele ali. Bom, era um rapaz pedindo pra comprar o chocolate dele. Daí onde é que eu tava mesmo? Ah tá, tava na hora que o mecânico veio querer estressar comigo. Aí tá, falei umas coisas pra ele de algum serviço que tinha voltado e tal. Detalhe, daí veio um outro mecânico lá com muito custo, colocou o motor no ponto e falou que o motor tava travando ali porque tava fora de sincronização. Ah, coitado do rapaz, tô olhando ele tá sem uma perna e ele tem uma bicicletinha, ele passa vendendo o chocolate dele aqui pro pessoal. Mas eu, como não gosto muito desse chocolate de trufa, que me dá muita azia, aí eu não comprei mais. A gente sempre contribui com eles, né? E Deus vai abençoando eles e siga o caminho deles. Tá, voltando ao assunto. E daí o que aconteceu? Saiu da oficina lá numa sexta-feira e o caminhão ficou com uma batidinha no motor. Aquilo lá já me deixou de orelha em pé. Aí eu chamei um mecânico da Iveco lá para conferir as válvulas, tá regulado, tal, só que foi aquela batidinha no motor. Detalhe, saí viajar, quando chegou no sábado lá em Central, eu saí de Curitiba, rodei quase 1000 km. Quando eu parei para dormir, acendeu a luz do óleo. Acendeu a luz do óleo, eu parei, já não sei mais. Tinha dormido numa próxima barraquinha, assim, no domingo cedo. Nem dormi aquela noite. No domingo cedo, aí eu tirei o filtro de óleo. Constatei que tinha muita limalha no filtro de óleo. Guinchei o caminhão pro pátio do Décio lá em Araporã, divisa com Minas Gerais e Goiás. Na segunda-feira tiramos o kart e constatou que as ponteiras de válvula estavam quebradas dentro do kart. Ou seja, o cara derrubou 2 ponteiras de válvula dentro do kart. Aí guinchei o caminhão pra Itumbiara, que é onde que o rapaz que mexe com Iveco, né? Daí na guinchada que eu fui dessa guinchada de uns 10 km ali que dá de um posto até na oficina, o guincheiro me guinchou o caminhão por trás, o guincho dele teve que erguer demais, meu eixo traseiro rebentou com minhas balanças. Inclusive é um conselho que eu dou: rebentou com minhas balanças e rebentou com meus terminal de direção. Depois que eu saí de lá da oficina lá, o caminhão saiu de atravessado e os terminal de direção arrebentado, porque ele tem que travar o volante. Aí o terminal de direção fica forçando, é borracha, estoura. Então, quando for guinchar o caminhão, sempre por frente. Inclusive até infração guinchar o caminhão por trás. Se a PRF pegar, é até uma infração, que ele diz que você está na contramão da via, por mais que você está nesse meio sentido, mas a frente do teu veículo está na contramão. E daí constatou que tinha derrubado lá a ponteira de válvula mesmo. Liguei para a oficina, debaixo de muita discussão e muitas ameaças que eu iria colocar eles na justiça, por conta que eu tinha todas as provas do erro deles, por vídeos e por outros profissionais que constatou o erro grave de um mecânico e a negligência do mecânico. Errar é humano.
Não tem problema se errar. Agora, você ser negligente, o cara sabendo que ele... Porque na oficina lá em Curitiba, na Fazenda Rio Grande, quando eu tava fazendo serviço, eu percebi que ele tava colocando a ponteira de válvula maior que a original. Daí tava o patrão, o dono da oficina assim, e eu falei, cadê a ponteira original? Não, eu perdi na oficina aí. Vai perder aonde, meu amigo? Vai que você perdeu dentro desse motor aí, e daí? Não perdi não, pode ficar tranquilo. O dono da oficina falou, não, pode ficar tranquilo. Perdeu não, fica tranquilo. Falei, então vamos procurar. Não, mas você não vai achar porque choveu e a chuva levou. Falei, cara, se acontecer algum problema, vocês são responsáveis. Então ele deu a palavra dele. E a negligência dele, ele sabia que tinha perdido a ponteira de válvula, ele sabia que o motor estava travando, então se deduzia o quê? Caiu dentro das engrenagens, tá travando o motor do rapaz. Eu não vou largar ele assim na estrada. Porque, meus amigos, se o caminhão quebra, vamos supor, se tiver algum problema no trabalho, assim, o serviço caminhão é um serviço como qualquer um que tem seus ganhos e seus prejuízos, mas a partir do momento que você trabalha numa cidade, você teve um dia difícil, você volta para tua casa e você vai dormir no aconchego do teu lar. E o caminhão não, o caminhão às vezes você vai dormir cheio, sujo de graxa, com a cabeça quente, na beira de uma estrada, correndo todos os perigos de uma beira de uma estrada. E à mercê da sorte. Então, assim, tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque não é assim. A pessoa tem que ter respeito pelo trabalho dos outros também. E ele sabia. Então, errar é humano. Negligência, daí já se torna um erro mais grave ainda, né? Dependendo do erro, chega a ser até um crime, né? Uma negligência chega a ser até um crime, né? Dependendo da negligência, chega a ser até um crime. Então, e ali trouxe grandes prejuízos. Ela trazia a carga do cliente, o cliente estava carregado, eu estava carregado com uma comunicação visual para uma loja de uma concessionária onde o pessoal já estavam lá esperando para montar. Eu perdi o meu contato que eu carregava lá, nunca mais eu vou carregar para eles, porque eu tenho até, assim, como eu atrasei 2 dias, que pode acontecer, eu trouxe um certo prejuízo para eles, sem eu querer trazer o prejuízo, mas foi o que eu falei para eles, eu fiz a manutenção preventiva, porque eu não saí de qualquer jeito viajar, só que eu não contava com o erro do mecânico, erro não, a negligência, a palavra certa é essa. Até depois, daí eu tive que daí o meu motor quebrou anéis do meu motor, tive que fazer um motor, me trouxe um grande prejuízo e um grande transtorno. Até depois eu fui lá na oficina do rapaz, onde ele trabalhava, eu fui conversar com ele, eu falei, pô, Elisandro, o que eu fiz pra você, meu amigo, né? Fui falar na moral com ele, o que eu fiz pra você fazer aquilo que você fez comigo? Eu tive que fazer meu motor, eu perdi dias de viagem, você me deixou numa situação muito difícil e você sabia que você tinha perdido a ponteira de válvula. O que ele fez? Ele deu risada na minha cara e falou, não, agora você está com motor novo. O que eu vou dizer para um cidadão desse? A vida vai ensinar ele que as coisas não são assim, né? As coisas não são assim, você tem que respeitar os outros. O trabalho dos outros é uma coisa sagrada. Cada um aqui está definindo o ganha-pão para levar para sua família. Então, é uma corrente assim, ó. Eu trabalho, eu vou lá, meu caminhão quebra, ou acontece qualquer coisa, eu vou lá e compro, faço serviço na oficina dele, que vai lá e compra peça na autopeça, e por aí vai, é um braço da economia que eu faço, que a gente faz parte, que movimenta bastante coisa. Então, tem que ter um certo respeito por esse cidadão que está dentro de um caminhão transportando as cargas do Brasil, né? Então, se eles não têm esse respeito, então tem que sair da profissão, porque eu fiquei sabendo que eles trouxeram grande prejuízo para muita gente. Então, o erro meu foi ter, e eu em cima do serviço, foi ter confiado o serviço numa pessoa que não... Bem que como é que você vai adivinhar? Esse cara tem muito serviço, vive mexendo com isso, como é que você vai querer ensinar os caras a trabalhar? Isso tem muitos relatos de muitos amigos aí mecânicos, quebrou certos autônomos aí por conta disso. Tem muitos relatos disso. E é isso aí, gente. Se eu posso ajudar assim nesse vídeo, trazendo alguma coisa da minha experiência, das minhas andanças. Eu sei que tem gente que tem muita mais experiência do que eu,
de muita mais beira de estrada do que eu. Mas esse pouquinho que eu já tenho na estrada aí serve pra gente ficar um pouco calejado. Ixi, se eu fosse filmar tudo que já aconteceu, dava pra fazer muitas histórias. Tem muitas coisas que a gente nem filma. Algumas situações que a gente cai na mão de alguns na beira da estrada, que ao invés de querer ganhar o dinheiro trabalhando, eles querem ganhar o dinheiro um mês inteiro deles num caminhão só. Então, mas é isso, gente. Nunca façam um serviço na beira da estrada sem antes perguntar o preço. É uma coisa que eu digo pra vocês. Serve de alerta. Eu fui trocar uma correia que estourou na minha correia aqui dianteira da frente. Eu tava a 1 km da oficina do cara. Dá pra ter ido a pé, né? Só de carro, mas tava 1 km da oficina do cara. Eu ajudei o cara a trocar a correia. O cara me cobrou R$1.000. E eu sei trocar correia. Sabe por que eu fui lá no cara pra trocar a correia? Porque como arrebentou a correia, é um indício que alguma coisa travou. Aí eu pensei assim comigo, se o cara tiver travado alguma coisa, ele vai ter já um rolamento do esticador, uma polia louca, né? Que isso daí, coisa que eu não tinha. Eu tinha correia, mas não tinha essas coisas. Agora eu tenho, tem tudo ali. Até esse tempo estourou uma polia louca minha lá no Tocantins, numa subida lá, tal. Eu mesmo troquei. Por quê? Porque você cansa de passar por essa situação difícil. Não é que o motorista muitas vezes não sabe fazer. É que nós, às vezes, o motorista muitas vezes não sabe fazer mesmo. Tem coisa que é só mecânico. Mas tem coisa que a gente tá tão cansado de estar em cima de um volante, em cima do banco no volante, que a gente mesmo paga para não se machucar, para não depois estar com dor nas costas. Porque a nossa jornada ali, às vezes você fica até 6 horas na oficina, mas a tua jornada vai até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e por aí vai. Então assim, nunca faça um serviço antes de perguntar o preço. Mais ou menos se baseia. Tá bom, gente? Porque eu já passei situação difícil aí de cair na mão de pessoas que se dizem ser trabalhador, mas querem explorar os outros. Valeu, gente. Se esse vídeo pode ajudar em alguém, eu fico contente. E assim que eu tiver mais algumas coisas, a gente vai passando aí. Valeu, fica com Deus, um forte abraço e tudo de bom. Ah, mais um detalhe que eu esqueci de falar. Que nessa história dele falar que o meu comando estava errado e eu trazer outro comando, no trabalhar, esse comando que ele colocou, eu não sei se foi nessa hora ou foi na hora que travou o comando de válvula. As minhas unidades quebraram todas as molas. Unidades novas. Fazia o quê? 1 ano que eu tinha trocado as unidades. Ou seja, se eu tivesse que fazer as unidades, até poderia tentar fazer por ter feito o motor. Porém, não precisaria trocar toda ela, entendeu? Até eu tenho um vídeo dela mostrando elas aqui. Trocaria só os bicos lá e tal, ela daria a vedação normal ali, tudo, a pressão, e ficaria top. Por conta disso eu tive que trocar 6 unidades, que daí quando tirou o comando, percebeu que o comando de válvula estava errado. Daí sim estava errado. Porque o mecânico lá que fez a coisa errada, no primeiro momento falou que estava travando porque o meu comando que eu tinha comprado, trazido, era um comando errado. Depois ele ia falar pra mim que eu tinha que trocar o comando. Então nesse meio tempo, que daí eu coloquei o comando que ele falou que era o certo, trabalhou fora de sincronização, quebrou o comando, quebrou as unidades. Daí quando eu precisei fazer o motor, eu tive que comprar 6 unidades e um comando novo que fazia 3 meses que eu tinha comprado um comando zero. Ou seja, só de comando e unidade ali eu gastei uns 15 conto. 15 mil a mais que eu não precisava ter trocado. E aquele comando Euro 3 que eu paguei quase 6.500, tá ali para vender que eu usei acho que um mês eu usei o comando. Aí ficou para vender lá na oficina do meu irmão em Itajaí. Tá lá, acho que tá por, não sei se ele tá lá para vender, mas tô vendendo por 3.500, mas é um comando Suzin, comando zero, tá zero o comando. Usei um mês no caminhão, zero, tá dentro da caixa, tem nota fiscal e tudo dele. Tá lá para vender, porque daí como meu irmão me vendeu as unidades, aí eu dei 4 mil para ele, e daí ficou mais uns 3 conto, 3,5 do comando que vai ser vendido lá. Nem sei se já vendeu, mas é para tá lá, né?
Então eu tive um prejuízo a mais ali, só nessa brincadeira do cara que fez toda aquela presepada ali, do mecânico que depois deu risada na minha cara, de uns 15 mil reais, por baixo assim, sabe? Que coisa que eu não precisava ter trocado. Então, minha gente, é isso que eu falo. Serve de exemplo. Serve de exemplo, não é fácil. Mas como eu disse, eu não vou ser o primeiro e não vou ser o último. Por aí vai ter bastante gente que leva prejuízo todos os dias. E isso não tem como evitar. Tanto caminhão, carro, qualquer tipo de serviço, sempre vai ter alguém dando prejuízo para alguém, né? Até pedreiro, quando você pega um pedreiro, às vezes você pensa que ele é bom e de repente ele faz um serviço que depois você vê que não ficou do teu agrado, né? E você tem que às vezes quebrar a parede e refazer de volta. Então em qualquer setor de serviço é assim. Como eu disse, o caminhão tem uma diferença. Você tem um prejuízo, tem um dia difícil, você volta para o aconchego do teu lar, junto da tua família. Aqui lá serve como um descanso para você. A gente não, a gente dorme em cima do problema e acorda em cima do problema, né? Como esse dia que aconteceu de acender a luz do óleo e eu abri no outro dia lá ver que tinha pedaço de malha, eu nem dormi aquela semana, de tão nervoso que eu fiquei. Nervoso por ter feito a manutenção e não ter sido como a gente programou. Beleza, gente? Valeu, fica com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Vamos explicar pro cara aqui, ó. Não é o mesmo comando aqui, ó, Vladimir. Ó, o furo certinho aqui do ponto, ó. Tá aqui o problema. Aí, Ó, esse aqui pra si, tem ó. que ser grosso assim. É. E esse, o meu é grosso, dele é fino aqui, ó. É.